Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento a si, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, já respondeu uma parte ao Partido Social Democrata sobre a Santa Casa da Misericórdia, mas mesmo assim tenho que lhe perguntar isto. Aumento do número de dirigentes em 50% em 6 anos. Aumento em 50% em 6 anos. Um gasto extraordinariamente amplo para acomodar estes novos dirigentes. Milhares, centenas de milhares de euros do erário público. 72,1 milhões de euros de prejuízo em 2020 e 2021. Um investimento de 20 milhões de euros em 2 anos de internacionalização no Peru, no Brasil, Angola e Moçambique, que até agora gerou zero receita. Com estes dados todos fantásticos, eu tenho que lhe perguntar isto, Sra. Ministra. Nunca se apercebeu disto? É Ministra desde 2019, nunca olhou para estes dados até decidir que queria uma avaliação externa e independente? Nunca se apercebeu, desde que entrou em funções em 2019, que a Santa Casa estava em rota de descida acentuada com o dinheiro dos portugueses? Ministra, peço-lhe desculpa, eu depois não quero fazer aqui um ping-pong de perguntas, não é um modelo de debate nem de intervenção, mas há duas coisas que tenho que lhe perguntar. Eu dei-lhe este dado por uma razão, o aumento de 50% de dirigentes em 6 anos, e isso a senhora já era Ministra. E, portanto, eu não lhe estou a perguntar da pandemia e das contas e que a Santa Casa foi importante. A senhora Ministra era Ministra e viu que o número de dirigentes eram X e passaram a X vezes 2. Ora, numa Santa Casa que vinha assim, o que eu lhe pergunto é se se sente confortável com isso. Não é questão do que é que temos que fazer, estamos todos de acordo, a Santa Casa é fundamental, etc. Agora, há aqui 2 dados preocupantes. Um aumento brutal do número de dirigentes e de custos e a participação no Hospital da Cruz Vermelha, que todos sabemos foi um desastre e por isso a instituição está como está. Isto não lhe chamou a atenção, é só isso que eu quero saber. Sr. Presidente, tenho que lhe dizer, eu sei que tem uma tarefa ingrata, mas eu fiquei absolutamente na mesma. Eu, e penso que o Parlamento todo, fizemos 2 perguntas muito concretas. Se um facto não lhe chamou a atenção, a Sra. Ministra responde que está preocupada com a Santa Casa. Se entramos neste debate de surdos e, entre aspas, de loucos, ninguém responde a nada. Estamos aqui só a encenar uma coisa qualquer. Quer dizer, eu faço uma pergunta, a Ministra responde outra. Está bem. Sra. Ministra, já percebi que não quer responder a isto, está no seu direito, mas acho que não fica bem perante a Casa, perante a qual tem que responder. Portanto, eu vou-lhe fazer as questões todas e a Sra. Ministra depois não dirá que estou a gerir o tempo desta forma e a Sra. Ministra responderá evidentemente ao que entender. A Sra. Ministra chegou hoje a este Parlamento a dizer que é um orçamento histórico. Um aumento histórico nas pensões, um aumento histórico nos rendimentos. Mas há um dado, quando olhamos para os números, não descurando o aumento que o Governo apresenta das pensões, que é um dado que é evidente, que é os pensionistas não vão recuperar em 2024 o poder de compra perdido desde 2021. Isso parece-me evidente. E gostava que confirmasse isso, porque isso é importante. É importante dizer assim, temos este aumento que o Governo apresenta, mas não vai recuperar o poder de compra de 2021. Ora, se temos um orçamento que não recupera o poder de compra que os pensionistas estão a perder fruto da inflação desde 2021, e se a par disto o seu Governo tira o IVA zero no cabaz alimentar e aumenta o IUC sobre os veículos mais antigos, que provavelmente afetará sobretudo as pessoas mais velhas, então o que é que está a dar aos idosos? O que é que está a dar aos reformados? Na verdade, este não é um orçamento assim tão bom para os reformados. E quando começamos a olhar para os números, percebemos. Quer dizer, aumenta-se as pensões, mas não se recupera o tempo perdido já no vosso Governo, desde 2021. E ao mesmo tempo acaba o IVA zero para o cabaz alimentar essencial. E portanto, aqueles que tinham que escolher entre medicamentos e bens alimentares vão agora ter um problema adicional, que é o fim do IVA zero no cabaz alimentar. E ainda aumentam o IUC para os carros mais antigos. Sr. Ministro, o que é que está a dar aos reformados? Finalmente, a questão da pobreza. Sr. Ministro, a Sra. Ministra é Ministra desde 2019. Não chega agora aqui como vou inaugurar uma nova estratégia contra a pobreza. Não. Vou-lhe dizer, em 2021, a taxa de risco de pobreza antes das transferências sociais era de 43,3%. 43,3%. É quase metade. É quase metade. 43,3%. Esta notícia, Sra. Ministra, é de outubro de 2023. O que estamos agora? 1,7 milhões em risco de pobreza. Ou seja, 1,7 milhões de pessoas com menos de 551 euros mensais. A Sra. Ministra é Ministra desde 2019. É responsável por estes números. Portanto, não venha aqui dizer que traz um grande orçamento e uma solução miraculosa, porque nós não acreditamos. Nós não acreditamos e temos uma base para não acreditar, que é os números que temos disponíveis desde os últimos anos. Olha, o relatório de 2023 da pobreza e exclusão social diz que 1 em cada 5 portugueses, 20%, estão em risco de pobreza. 1 em cada 5. Então e agora quer-nos fazer acreditar que tem uma estratégia para a pobreza? Quando é Ministra desde 2019?
e a pobreza não para de aumentar. Com que credenciais é que vem aqui ao Parlamento dizer que vai diminuir a pobreza? Nenhumas. E finalmente, Sra. Ministra, ouvia falar na última semana sobre os sem-abrigo. Desculpe lá, mas eu teria vergonha, Sra. Ministra. Eu teria vergonha. A Sra. Ministra, repito, é Ministra desde 2019. O seu Primeiro-Ministro disse que iam acabar com os sem-abrigo. O seu Presidente da República disse que ia acabar com os sem-abrigo. E temos mais 80% de sem-abrigo. Mais 80% de sem-abrigo em 4 anos. E vem-nos aqui dizer que tem um orçamento social. E vem-nos aqui dizer que tem uma estratégia para o futuro. Sr. Ministro, desculpe lá, nós não acreditamos. Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Posso? Sr. Presidente, desculpe lá. Isto é um pouco revoltante e ultrajante. Porque eu fiz 3 perguntas à Sra. Ministra, a Sra. Ministra não respondeu a nenhuma e ainda disse que não percebeu a pergunta. Eu perguntei-lhe se os pensionistas iam ou não recuperar o poder de compra, não me respondeu. 2021, primeira pergunta. Perguntei-lhe se os sem-abrigo aumentaram, 80%, não me respondeu e diz que o país está muito bem, que vai andar para a frente e que não percebeu a minha pergunta. Então, Sr. Presidente, isto não é uma inquisição orçamental. Isto é para a Sra. Ministra dizer o que lhe passa pela cabeça e nós, tanto faz estarmos aqui ou não. Desculpe lá, eu fiz 3 perguntas concretas à Sra. Ministra, portanto espero resposta. Vão recuperar o poder de compra ou não? Os sem-abrigo aumentaram ou não 80%? Foi isto que eu lhe perguntei. Que diabo? É tão difícil responder a isto?